Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na sala de máquinas do Brasil, a burocracia pública. Sabe, é uma força gigantesca que molda nosso dia a dia, muitas vezes sem a gente nem perceber. E olha, ela vai muito, mas muito além daquela imagem de carimbos, pilhas de papel e lentidão. Quem é que nunca se sentiu totalmente perdido num labirinto de formulários e exigências, não é? Pois é, mas e se a gente olhasse para essa tal burocracia de um jeito diferente? Pensa nela como se fosse o sistema operacional de um país inteiro. Aquele software invisível que faz tudo rodar, desde uma campanha de vacinação até a construção de uma nova estrada. É isso aí. Para a gente entender de verdade o que está em jogo, o primeiro passo é enxergar a burocracia exatamente assim, como sistema operacional do Estado. Não como um obstáculo, mas como um mecanismo essencial que faz a nação funcionar. Tá. Mas afinal, o que é a burocracia pública na prática? Bom, de um jeito bem direto, é o conjunto de funcionários profissionais que tem a missão de colocar em prática as políticas e entregar os serviços públicos. São as pessoas que, no fim do dia, transformam as leis e as decisões dos políticos em ações concretas na nossa vida. Só que, no caso do Brasil, a história desse sistema operacional, digamos assim, não é nada simples. Ela é marcada por uma tensão, sabe? Um dilema que dura séculos e que define como o Estado funciona até hoje. A evolução da nossa burocracia é uma longa jornada. Começa lá no Império, com um sistema patrimonialista, onde o público e o privado se misturavam o tempo todo. A grande virada mesmo vem nos anos 30, com Getúlio Vargas e a criação do DASP. Foi a primeira tentativa séria de profissionalizar a máquina pública, baseada em mérito. Mas, mesmo assim, o que acabou se consolidando foi um sistema meio duplo. Ilhas de excelência técnica, os chamados bolsões de eficiência, convivendo lado a lado com o bom e velho clientelismo político. E com a redemocratização, esse equilíbrio entre governar e ter uma máquina técnica ficou ainda mais complicado. E aqui, olha só, a gente vê o coração da questão de uma forma bem clara. De um lado, tem o ideal, uma burocracia profissional, neutra, baseada em mérito, que serve ao interesse de todo mundo. Do outro, a realidade que insiste em aparecer, a do patrimonialismo, onde a lealdade política e as relações pessoais muitas vezes pesam mais. Essa é a grande batalha que define o Estado brasileiro. Certo. Agora que a gente entendeu essa briga de modelos, vamos ver como essa tensão toda acontece na prática, tanto lá no topo do governo, quanto na linha de frente, naquele contato direto do cidadão com o Estado. Lá em cima, nos cargos mais altos do governo, a escolha de quem vai ocupar as cadeiras é um verdadeiro campo de batalha. A grande pergunta é sempre a mesma: quem vai comandar? Um especialista de carreira, que conhece a fundo a máquina, ou alguém indicado por um partido político para garantir o apoio no Congresso? E para não ficar só no papo, vamos olhar os números. Pegando os cargos mais altos do governo federal, os chamados DAS 5 e 6, a gente tem um retrato bem claro dessa disputa. Esses dados de 2015 mostram que cerca de 25%, ou seja, 1 em cada 4 desses postos, eram ocupados por pessoas sem nenhum vínculo anterior com o serviço público. Isso mostra o peso enorme que as nomeações puramente políticas têm no comando da administração federal. Mas, vamos combinar, a experiência da maior parte da população com o Estado não acontece nos corredores de Brasília, né? Ela acontece na linha de frente, no posto de saúde, na escola, na delegacia. E é aqui que entra um conceito que, olha, é fundamental: os burocratas de nível de rua. Pensa em professores, policiais, assistentes sociais, atendentes do INSS. São eles que no dia a dia decidem como uma lei ou um programa vai ser aplicado na vida real. Eles têm um poder imenso, um poder chamado de discricionariedade. É a margem de manobra que eles têm para interpretar e aplicar as regras. E para lidar com a pressão, a falta de recursos e a complexidade do trabalho, esses profissionais criam estratégias, mecanismos de sobrevivência. Às vezes eles se aproximam e dão aquele jeitinho para ajudar quem eles acham que mais precisa. Outras vezes, para dar conta da fila enorme, eles se afastam, criam rotinas super rígidas e, em alguns casos, podem até se posicionar contra as pessoas, aplicando a regra de forma inflexível. Essas pequenas decisões do dia a dia podem mudar completamente o resultado de uma política pública. Tudo isso nos leva a uma pergunta ainda maior. Afinal de contas, o que faz um Estado ser eficaz? A resposta para isso passa por uma ideia-chave: a capacidade estatal. Capacidade estatal, segundo a definição clássica, tem duas faces. Primeiro é a autonomia, a habilidade de criar políticas pensando no interesse público e não só respondendo a grupos de pressão. E segundo é a força para colocar essas políticas em prática, para fazer acontecer de verdade. Porque, né, não adianta nada ter um plano genial no papel se não há como executá-lo.
E é aqui que a discussão fica ainda mais séria. Diversas pesquisas apontam para uma conexão bem perigosa. Quando um partido político domina demais um órgão público, a tendência é que a capacidade técnica desse órgão diminua. E essa fragilidade, essa falta de capacidade burocrática, pode acabar abrindo as portas para a corrupção. No fim das contas, tudo isso desemboca num dos debates mais profundos e importantes da governança democrática hoje em dia. De um lado, a gente tem a visão que podemos chamar de tecnocrata, muito bem representada aqui por essa citação de Schumpeter. Para ele, uma democracia moderna precisa, para funcionar bem, de uma burocracia forte, profissional, meio que isolada da política do dia a dia. Uma burocracia que sirva como um guia técnico para os políticos, garantindo estabilidade e racionalidade. Do outro lado, vem a visão pluralista, como a de Robert Dahl. Aqui, o mais importante de tudo é que o governo responda à vontade dos cidadãos. A legitimidade não viria do conhecimento técnico dos burocratas, mas sim da capacidade de atender às demandas da população que elegeu aquele governo. Ou seja, a vontade popular deveria estar acima da opinião dos especialistas. Então, o que fica claro é que o objetivo talvez não seja construir uma muralha gigante e intransponível entre a política e a administração. Isso, na prática, é impossível. O verdadeiro desafio, o pulo do gato, é construir mecanismos de controle, de transparência, de responsabilização, para que essa relação inevitável seja produtiva e, no final das contas, sirva ao interesse público. E tudo isso nos deixa com a grande pergunta: a que vale 1 milhão? Quem deve, em última instância, governar o Estado? Os especialistas com seu conhecimento técnico ou as eleições com a vontade popular? A busca por esse equilíbrio é talvez o maior desafio da governança moderna. Não existe uma resposta fácil, mas entender essa tensão já é um passo e tanto. Obrigado por acompanhar essa análise.